Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um aplicativo chamado Ministério Pro. Deixa eu iniciar aqui. Esse aplicativo você pode acessar ele via web, pode acessar ele pelo Android, né, pelo seu celular Android ou pelo seu iPhone. Você pode procurar nas plataformas, na Apple Store ou no Google Play. E aqui na web basta digitar ministeriopro.com.br, você também tem acesso. Eu acho mais confortável criar sermão no computador, certo? Melhor para digitar, para editar. E no celular eu gosto apenas de visualizar. É possível também editar pelo celular, não tem nenhuma dificuldade. É uma questão pessoal, eu gosto mais de fazer mesmo no computador. Então imagine, aqui eu estou simulando a tela de um celular, ok? Vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, né? Um pouco menor na verdade. Mas nesse tamanho aqui, é assim que você vai visualizar no seu celular. Vai ter aqui o feed, que é onde você pode seguir pessoas. Qual que é a vantagem de eu seguir alguém? É porque essa pessoa ela pode compartilhar sermões aqui, ó. Por exemplo. Vou dar aqui o exemplo do pastor Flávio. Compartilho aqui alguns sermões, ó. Você pode visualizar os sermões que ele criou, tá? Então veja aqui, olha, toda uma divisão bem estruturada. Aonde tem essas referências bíblicas, você pode clicar, mostra aqui, ó. Você pode também mudar aqui a versão, né? Para acompanhar as mensagens do pastor Flávio, tá? E observa só, como foi o pastor Flávio que criou, já aparece aqui ó, o nome dele, né? E a nossa recomendação é que você sempre dê crédito, né? A pessoa que criou esse sermão. Mas tá, aqui eu posso aumentar a letra. Uma das vantagens é que quando você aumenta, ele vai adaptar o texto de acordo com o tamanho da tela. Então você não vai perder nada. Alguns editores, parte do sermão fica escondida à direita ou à esquerda. E aí você tem que ficar ajustando. Ou todas as vezes, quando você quiser aumentar a letra, você tem que ir lá, editar, aumentar o tamanho da letra, depois salvar e voltar para a visualização. Aqui não, aqui direto na visualização você já vai controlando aqui, olha, o tamanho da letra, ok? Se você quiser um fundo escuro, basta clicar aqui no botão e já altera, ok? Nós temos aqui o temporizador, para eu não me perder durante a mensagem. Vou pregar 40 minutos, então clica aqui, ele já começa a contar. Ou, se você quiser, você pode alterar também. Você quer pregar quantos minutos? Quer pregar 20 minutos? Ou você pode ser mais específico, né? 15 minutos. Cliquei aqui, ó, 15 minutos. Quando está quase finalizando o tempo, né? Faltando mais ou menos 10% do tempo, ele começa já a mudar de cor e avisar, dando alerta que você precisa se preparar para finalizar o sermão. Temos aqui outras configurações. Eu posso reiniciar aqui o temporizador, olha, voltou para 15. Aqui no computador não dá para eu mostrar essa funcionalidade aqui, ó, que é esse daqui, é modo sem distração. Ele vai tirar a barra de ferramenta de cima, né, essa barra superior, que é onde tem aqui a visualização, tem um botãozinho aqui de favorito, o tamanho da fonte. Ele vai tirar tanto a parte de cima como a parte de baixo, onde tem aqui os menus, ok? Olha só, ele vai limpar. Aqui no caso, eu estou no computador, ele não fez exatamente como deveria ser, porque está no computador, mas no celular ele vai dedicar 100% da tela ao seu sermão, para você ter bastante visualização, okay? Em relação ao sermão que você está pregando. Ok, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Aqui eu estou mostrando o sermão de uma outra pessoa. Mas aqui eu tenho os meus sermões. Quando tem esse globo aqui, é porque o meu sermão está compartilhado. Ou seja, ele é público. Qualquer pessoa pode ver esse sermão. Mas quando tem um cadeado, ele está privado. Então só eu posso visualizar esse sermão. Como é que eu faço para tornar ele público? Só clicar aqui no cadeado. Ele já mudou. Sermão publicado. Se eu clicar novamente, sermão privado. Ok? Se eu quiser editar qualquer sermão aqui, basta eu abrir o sermão. Isso os meus sermões, né? Eu só posso editar os meus. Não consigo editar sermão de outra pessoa. Mas está aqui o sermão. Olha só a estrutura que eu faço aqui. Ó. Divisão, sempre quando é um tópico, eu gosto de pintar de laranja, né? Ajuda eu a entender que eu estou em um tópico. Por exemplo, eu estou chegando aqui no tópico 2, ó. Posso dar espaço. O que ficar melhor para eu visualizar, ok? Então, eu pinto algumas frases de azul, de roxo, de vermelho, para que eu possa me encontrar no sermão e saber que eu não posso esquecer de pronunciar essa frase. Por exemplo, olha, não pense, Paulo nos alerta para não pensarmos que estamos lutando
contra pessoas. Então aqui é um ponto no sermão em que eu vou focar bem. Então, eu destaco, né? Coloco em vermelho, negrito. Eu quero editar. Basta eu clicar aqui em três pontinhos, marcar aqui em editar. E pronto, aqui o sermão está disponível para eu fazer as minhas edições. Okay? Posso selecionar aqui, olha. Se você tiver no celular, você dá 2 cliques. Vai acontecer isso aqui, olha. Certo? Ou então você pode clicar e arrastar se estiver aqui no computador. Mas vamos lá. Quero aqui editar essa parte. Tem um botão aqui, editar. Vai me abrir uma barra de ferramenta aqui embaixo quando eu clicar. Então eu posso aqui tornar negrito, posso tornar itálico, posso colocar um marca-texto de fundo azul, por exemplo. Olha lá como é que ficou, tá azul. Vou selecionar novamente. Quero pintar a letra de. Vou pintar a letra de vermelho. Olha lá, ficou vermelho, tá? Vou colocar aqui um amarelo para ficar mais destacado, né? Pronto. Ok? Observe que qualquer edição que eu fizer aqui, ele vai salvar automaticamente. Tá? E é bom para você não perder as suas edições. Mas se você editou alguma coisa e se arrependeu, você pode vir aqui, ó, desfazer. Olha lá, ó, vai desfazer no espiritual. Ele vai ficar preto, ó, viu? Estou desfazendo a edição que eu fiz. Ou eu posso voltar novamente. Não, eu quero que fique realmente como estava antes. Eu vou apertando para frente ali. Ok? Aqui é para visualizar e para editar. Vamos supor agora que eu quero criar meu próprio sermão. Eu vou criar um sermão, eu posso criar do zero aqui. Então a página aparece em branco, começo a digitar, posso pintar, posso colocar em negrito. Ó. Vou colocar aqui tópico 1. Então, esse tópico 1 aqui, olha, vou aqui formatação, né? Eu quero que ele seja negrito, amarelo ou laranja. Aqui, para mim, isso aqui já é um tópico, tá? A configuração que você vai usar, você fica a seu critério. Então, eu quero usar essa formatação aqui, ok? Veja que quando eu começo a digitar, ele está pegando a configuração que eu usei lá em cima, porque o Day Enter ele já vai, ele entende que tudo que eu fizer daqui para frente é para usar aquela configuração que eu fiz antes, que é negrito e laranja. Mas se eu selecionar aqui, olha, o texto, posso vir aqui, e aqui na barra de ferramenta, a última opção aqui, olha, tem limpar a formatação. Então, limpei, ficou um texto normal, viu? Sem negrito e sem cores. Ok? Então, posso continuar editando normalmente aqui, viu? Tá, aí eu posso dar um tema, posso colocar uma referência bíblica, tá? Terminei aqui, ó. Veja que aqui está como rascunho, tá? Se eu deixar como rascunho, como é que ele vai ficar? Você vê que ele salvou ali automático, né? Eu poderia vir aqui e salvar também. Como é que ele vai ficar? Não apareceu aqui o título. Tá? Apareceu que tem um novo sermão, mas não apareceu o título. Como é que eu faço para ver? Só atualizar. Se você tiver no celular, é só puxar a telinha para baixo que ele atualiza. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei esse título estranho, né? Mas está aqui, olha. Observe que ele está com um lápis, quer dizer que ele está em modo rascunho, que é a visualização. Eu quero editar. Eu quero que não seja mais rascunho. Eu terminei esse sermão, ele está completo, perfeito para pregar. Então eu coloquei aqui, ó, como completo, tá vendo? Editar. Ou melhor, eu já estou na edição. Só cliquei aqui, olha. Eu mudei de rascunho para completo. Aí, agora, se eu voltar lá e atualizar aqui a página, ou no celular você puxa para baixo, já atualizou aqui agora, tá verdinho, né? Tá completo, o sermão tá completo. Não tá publicado. Se eu clicar aqui, ele vai publicar. Uma dica interessante antes de continuar. Se você clicar aqui, ó, aqui geralmente é porque eu não coloquei minha foto, né, lá no meu perfil do Google ou da Apple, né, do meu e-mail do iCloud. Se você tiver um iPhone, vai ser iCloud. Se for Android, vai ser Gmail. Mas todo mundo sabe que mesmo no iPhone você consegue usar também o seu Gmail. Então, se eu clicar aqui, eu vou ter aqui configurações. E eu aconselho você a deixar marcado aqui, olha, essas notificar seus posts aqui, se você estiver fazendo alguma leitura da Bíblia, tá? Outros vídeos eu vou explicar sobre isso. Você vai receber alerta de que você precisa ler a Bíblia. Se você está em alguma campanha de oração, se você ativar a notificação, ele vai te alertar que chegou a hora de você orar. Se tem algum evento que você está na sua agenda, ele vai te alertar. Se aparecer alguma nova atualização do aplicativo, ele vai te alertar para você atualizar seu aplicativo, tá? E tem muita utilidade. Então deixa aí ativado para você ficar por dentro das novidades que vai vir aí do Ministério Próprio. Ok.
Você quer fazer um sermão, mas você não quer começar do zero, ou seja, você quer que a IA te dê algum material. Lembrando aqui, ó, algo importante. A IA, você não vai usar ela para criar o teu sermão e automaticamente já vai sair pregando o sermão que ela criou. A IA, ela é só uma ferramenta. Tá? Então, qual eu aconselho a você a fazer? Use a IA como se fosse o Google, como se fosse um comentário bíblico, como se fosse sei lá, alguma fonte de informação para você agregar a sua mensagem, o seu sermão, tá? Então, o que, eu costumo fazer? Eu, primeiramente, procuro saber qual é a mensagem que eu tenho que pregar para o meu público, para a minha igreja, para o local onde eu vou ministrar. Como é que eu encontro essa mensagem? Como é que eu faço para descobrir a mensagem que eu vou pregar? Isso aí a gente sabe, né? Através da oração. Deus vai dar a direção para você saber o que você vai pregar. Existe uma diferença muito grande entre sermão e mensagem. O que é o sermão? Vou usar aqui a modo de visualização de computador, né? O sermão é isso aqui, ó. Isso aqui é o sermão, ok? Estão aqui os meus tópicos, subtópicos, algumas informações importantes, dados geográficos, algumas palavras do original, grego ou hebraico. Uma coisa que eu achei interessante, eu coloquei aqui, são informações. Então, aqui é a estrutura do meu sermão. Tenho aqui a conclusão, como é que eu vou finalizar esse sermão, ok? E o que é a mensagem? A mensagem é aquilo que eu quero passar para o meu ouvinte através do meu sermão. Eu vou pregar sobre Efésios 6 e 10. E aqui fala sobre armas espirituais, fala quem são os nossos inimigos. Nossos inimigos são seres espirituais que estão nas regiões celestiais. Só que a palavra que eu quero focar aqui nesse sermão é sobre firmeza. A pessoa ser firme, mesmo diante das lutas, das adversidades, dos problemas, da guerra. Ele deve vencer e deve permanecer firme, ok? Então, a mensagem que eu quero transmitir, a mensagem é que o crente precisa ser firme. E a forma para ele ser firme é possuindo toda a armadura de Deus, ok? E quando ele enfrentar os dias maus, quando ele enfrentar as suas lutas, batalhas, tudo, Paulo diz que no final, olha, ficar firme. Está aí Efésios 6 e 13. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então temos que permanecer firmes. Essa é a mensagem que eu quero passar. Não é o sermão. O sermão é, aquilo que como eu vou expor essa mensagem. Onde eu vou dividir a minha mensagem em tópicos, subtópicos e informações e dados. Mas a mensagem principal é essa, de que as pessoas devem ficar firmes, o crente deve ser firme. Então, depois que eu tenho a mensagem, que é aquilo que eu quero transmitir para o meu ouvinte, depois que eu orei, que Deus me colocou no meu coração a mensagem, aí eu vou para IA. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Eu vou dizer aqui para IA, eu vou usar aqui o modo de. Deixa eu usar aqui o computador mesmo, tá? Deixa eu ampliar aqui a tela. Eu vou dizer para IA sobre o que eu quero pregar, qual é a mensagem que eu quero transmitir. Então, vamos usar aqui o exemplo do perdão, igual já está aqui no nosso placeholder, né? Eu quero pregar sobre o perdão. Aí eu posso dividir em tópicos, porque antes de eu vir aqui para IA, eu já preciso saber sobre o que eu vou pregar. Se eu puder fazer anotações, eu já faço anotações. E eu já faço todo um desenvolvimento para quando eu vir para cá, que a IA vai fazer para mim? Ela só vai ampliar a minha ideia, ela só vai trazer dados culturais, geográficos, históricos, políticos, vai me trazer algumas palavras do original. Então ela vai me trazer informações, mas veja que eu já tenho a mensagem. Deus já falou para mim sobre o que eu tenho que falar. Então é só um auxílio. Da mesma forma como você pesquisava antigamente no Google, você vai usar IA. Da mesma forma como você pegava um comentário bíblico e você ia lá, né, para ler sobre o que o autor estava falando sobre o versículo, para te trazer informações, conteúdos. Então, por isso que você usa IA apenas como uma ferramenta, ok? Então, eu quero pregar sobre perdão, então já posso dizer aqui para ela qual é o primeiro tópico. Se eu não disser para ela quais são os tópicos, ela vai criar os tópicos aleatoriamente. Mas se eu estudei direitinho, se eu já formei os meus tópicos, eu posso dizer aqui para ela. Primeiramente, o primeiro tópico, perdoar, perdoar os inimigos. Pronto, ela já vai falar aqui no primeiro tópico sobre perdoar os inimigos. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Deus perdoou
perdoou a humanidade. Aí no subtópico, perdoou Nínive. E por aí vai. Eu posso colocar vários subtópicos aqui, eu já posso colocar alguns textos de referência. Qual que é o interessante de fazer isso? A IA ela vai trazer um sermão, não um sermão aleatório qualquer, mas ela vai pegar o sermão que eu já criei, um sermão prévio, né? E vai só agregar informações. São dados que vai enriquecer o meu sermão, para que ao expor o sermão eu consiga atingir o coração do ouvinte, levando a mensagem principal, que é que o ouvinte precisa perdoar, deve ser uma prática do cristão. Então a mensagem é que nós precisamos perdoar. O meu sermão é como eu vou expor essa mensagem. Eu vou levar ela para o meu ouvinte, através da tese, da introdução, desenvolvimento, da conclusão, do apelo. Tá? Então tá, vou encerrar por aqui, tá? Então a IA vai trabalhar em cima disso aqui. Tem vários textos bíblicos, mas vamos supor que se fosse um tema mais difícil e eu não tivesse nenhuma ideia de que versículo usar, qual seria o versículo mais apropriado? Deixa em branco, a IA vai procurar esse versículo para mim. Sermão expositivo, textual, temático, geralmente eu uso expositivo. Tá? Agora, aqui que está o interessante, André. É isso aqui que eu quero que o meu sermão tenha. Eu quero dados históricos, eu quero dados culturais, políticos, geográficos e palavras no original. Ok? Eu vou usar tudo isso aqui no sermão? Nem sempre. E eu até aconselho você não usar muitas informações. Quando você usa muita informação no sermão, o ouvinte perde o interesse pela mensagem. Você pode acabar prejudicando a exposição da palavra de Deus. O ouvinte está lá para ouvir a palavra de Deus, ela que traz vida. Sei que é interessante a gente levar algumas informações para contextualizar o ouvinte, para ele entender o cenário, mas não exagere nas informações. O ouvinte pode perder o interesse quando tem informação demais. Algumas pessoas nem gostam quando você fala no original grego, no original hebraico, a palavra é isso e aquilo, a pessoa já perde o interesse. As pessoas não gostam disso. Então, para que eu vou ter essas informações? Essas informações é para você que vai pregar, você ficar bem seguro sobre o assunto que você vai falar, ok? É para isso que a gente estuda. Eu estudo 2, 3, 4, 5 horas, às vezes para pregar 30 minutos. E para que eu vou juntar tantas informações? Para que eu tenha segurança naquilo que eu vou falar. Não é para expor 5 horas sobre informações. Se eu colocar informações demais, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai perder espaço no seu sermão. Se o seu sermão for recheado somente de informações, o seu ouvinte vai sair até impressionado com todo o seu intelecto, com toda a sua capacidade de decorar informações, mas ele não vai sair transformado. Então, essa ferramenta aqui não é para você levar informações em excesso para o seu ouvinte, ou não é para te poupar do tempo que você gastaria estudando. Lembre, você vai atrás da mensagem, orando, lendo a Bíblia, se esforçando, Deus vai te dar graça. Agora a IA aqui, ela vai só te ajudar a organizar melhor o teu sermão, né? Te dar algumas informações extras. Só isso. Então, essas informações aqui não é para você pregar tudo isso aqui. É para você ficar seguro sobre o assunto que você vai ministrar. Eu vou deixar marcado aqui, por exemplo, só o original grego. O hebraico e o grego. Quero só alguma coisa sobre o texto que eu vou pregar. Então, eu vou marcar só isso aqui. Eu sou arminiano, então eu vou marcar aqui arminiano. Se você é calvinista, você pode marcar aí a linha teológica calvinista e aí o sermão vai seguir essa linha. Vamos supor que eu vou pregar para a liderança, tá? Aqui eu posso marcar como no tom consolador, exortativo, didático. Geralmente eu uso o tom pastoral. Tá? Sou pastor, então, eu uso o tom pastoral. Quanto mais tempo eu escolher aqui, maior vai ficar o sermão, mais informações a IA vai me trazer. Então, geralmente eu coloco 60 minutos. Às vezes eu vou usar só 15% de toda a informação que a IA vai criar para mim. Porém, eu quero muita informação porque eu ainda vou estudar esse sermão. Eu vou criar o sermão e sair pregando de uma hora para outra. Criei o sermão, eu vou parar, vou estudar ele, vou analisar, vou tirar aquilo que eu achei que não é interessante para eu pregar no culto. Eu vou adicionar outras coisas que a IA não colocou, eu vou adicionar alguma coisa que veio na minha mente, que Deus falou comigo, eu vou lá, acrescento alguma referência bíblica. Tá? De repente, em um tópico, a IA falou de uma coisa interessante.
Então, na minha mente, o leque começa a se abrir e eu quero expandir mais aquele tópico. Então, eu começo a criar coisas. Tá? Mas, geralmente, eu uso 60 ou 40 minutos porque eu quero um sermão bem recheado. Posso escolher qualquer versão da Bíblia aqui, isso não vai interferir muito. E aí agora vai criar aqui o meu sermão. Deixa eu só diminuir aqui um pouco. É o mesmo passo que você vai usar no celular. Tá? As mesmas funções, tudo tá igual. Tanto na web, como no Android, como no iPhone, é a mesma coisa. Tá? Então aí ela vai me trazer essas informações para a gente poder editar o sermão. Detalhe, você está vendo que está demorando um pouco porque eu escolhi um sermão de 60 minutos. Então ela vai encher de informação aqui. Olha quanta coisa aqui que eu tenho que parar, ler, analisar direitinho, tá? Editar. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou na tela de edição. Todo sermão, todo sermão, quando eu estou editando, ele vai salvando automaticamente. Mas quando eu crio com a IA, ele não vai salvar automaticamente na primeira vez. Tá? Porque qual que é a ideia aqui? Eu vou ler o sermão, passar o olho aqui mais ou menos, e se tiver alguma coisa que, se eu disser, não, eu não gostei dessa versão aqui, então eu clico em voltar. Ao clicar em voltar, ele vai voltar para aquela última etapa de todas aquelas seleções que eu fiz, né? Ele volta para a última etapa. Vai ter o botão gerar. Então eu clico, ele vai gerar outra mensagem seguindo todos os padrões que eu defini. Tá? Então por isso que ele já não salva automaticamente. Senão cada sermão que você criasse com a IA, ele ia criando vários e vários sermões. Para evitar de criar vários, a gente fez dessa forma aqui. Então se eu li, passei o olho aqui, uma prévia, gostei, aí eu venho aqui em salvar. Aqui, ó, salvo agora. Então, a partir de agora, qualquer edição que eu fizer, ele vai salvar automaticamente. Ó. Fiz aqui, parei um pouquinho, olha. Não aparece, ó. Deu uma piscadinha ali e você viu que ele salvou, né? Então, tá aí. A partir da primeira vez que você salva, fica salvando tudo automaticamente. Eu quero editar. Ó, quando eu tenho aqui um tópico, ele está em negrito, para ficar melhor para eu visualizar, para eu entender que isso aqui não é um subtópico, e sim um tópico, eu venho aqui nesse botão de formatação, aparece a barra de ferramenta aqui embaixo, olha. Eu gosto de pintar de laranja. Pronto, aqui eu sei que é um tópico. Tópico 2. Pinto de laranja também. Ok? Veja aqui que o texto está muito cheio, né? O celular ia ficar mais ou menos assim, ó. Muita informação, né? Fica uma coisa só. Então, você não vai ler isso aqui dessa forma. Então, o que eu costumo fazer? A introdução eu vou dividindo aqui em partes. Dou aqui um Enter. Vou deixando ele mais dividido, fica melhor para eu visualizar. Ok? Nossa tese é clara: o perdão manifestado em Cristo é a chave para a libertação pessoal e a reconciliação com Deus e com o próximo. Vamos supor que essa frase aqui eu não quero perder, eu não posso deixar de falar ela durante a mensagem. Então, eu seleciono o texto e eu pinto de vermelho. Okay? Posso pegar só a palavra perdão e posso dar um negrito para ela, um destaque maior. Okay? Então, eu posso fazer do sermão aqui o que eu quiser. Vamos supor que. Vamos lá, esse subtópico 2 aqui, ó, 2.2. Não gostei desse subtópico, eu não quero ele. Eu vou e deleto. Pronto. Aí eu posso criar o meu próprio subtópico. Escrever aqui o que eu quiser. Ou então eu posso pegar esse aqui e dividir. Né, fazer aqui um novo subtópico. Ó. Não, eu gostei desse aqui, eu acho que esse aqui é para ser um novo subtópico. Então aqui 2.2. Certo? E posso dar um título para ele e marcar como negrito. Certo? Então aqui é tudo muito maleável, aqui é tudo bem dinâmico. Você pode fazer o que você quiser aqui na edição do texto. Salvei, salvei aqui. Agora eu vou voltar. Se eu clicar em voltar, ele já vem direto aqui para minha lista de sermão. Observe que ele está com lápis. Quando está com lápis é porque é rascunho. Quando está verdinho é porque o sermão já está pronto. Então como é que eu edito isso aqui? Eu clico aqui, venho aqui em editar. Veja que ele está como rascunho. Vou colocar aqui como completo. Gostei do sermão, eu acho que eu quero publicar esse sermão. Clica aqui em privado, publicar. Deixa eu voltar aqui novamente. Mas eu coloquei lá como mudei de rascunho para completo. Ele não mudou o ícone. Se você tiver no celular, você clica e arrasta a tela para baixo e ele vai atualizar. Se estiver no computador, só atualizar a página aqui, olha. Pronto, ele mudou aqui para verdinho, tá? Tá privado, eu quero que ele seja público. Eu tenho que ir lá em editar e mudar. Não, eu posso clicar aqui simplesmente no cadeado. Pronto, já mudou, ó. Sermão publicado.
Ah, mas eu quero voltar agora para privado, não quero mais tornar ele público. Novamente, voltou para privado, tá? Então, essa é a forma de você criar sermão aqui no Ministério Pro. Você pode clicar aqui para criar com IA ou criar do zero. Do zero, você vai simplesmente começa a digitar. Detalhe importante, se você visualizar aqui, ó, se você visualizar aqui no sermão, observa que tem referências bíblicas que se eu clicar, ela abre o texto. Eu posso mudar aqui, ó, a versão, né? Eu posso passar o versículo, ó, posso voltar. Por que que a gente colocou essa funcionalidade? Você está pregando aqui, está com um aparelho na mão, para você não ter que abrir a Bíblia, ou ter que sair do aplicativo e ir para um aplicativo onde vai mostrar a Bíblia. Inclusive, a gente tem aqui, ó, em biblioteca, aqui à esquerda, né? Tem aqui no menu biblioteca, eu tenho uma Bíblia aqui, ó. Inclusive, tem comentário bíblico, tá? Se eu clicar aqui em cima, olha, eu vou ativar a função de comentário. Observe que aparece uma lâmpadazinha ali à direita. Então, quando está com a lâmpada, quer dizer que o comentário bíblico está disponível. Então, se eu clicar aqui, ó, na lâmpada, eu vou ter um comentário bíblico inspirado no ISB, né? Seguir na mesma linha do ISB. O comentário ISB que é muito famoso. Mas veja que é bem resumido, né? E é versículo por versículo, tá? Ah, mas eu quero uma análise mais profunda. Então, olha só o que a IA vai trazer para mim aqui agora. Mateus capítulo 9, versículo 1, que fala sobre o divórcio, né? Olha aqui, ó. Ele já me traz algumas palavras do original, uma exegese, o contexto e uma aplicação. Olha só que legal esse comentário bíblico, né? Ah, eu quero copiar. Eu gostei aqui desse comentário, eu quero colocar no meu sermão. Então já tem um botão aqui, ó, copiar. Quando eu clicar aqui, ó, copiar, comentário copiado. Então agora, se eu for aqui no meu sermão, ó, eu vou colocar aqui na edição para você ver. Se eu vier aqui, vou dar aqui com o mouse, eu posso clicar em copiar, mas no celular, se você clicar e segurar, no celular você clica e segura, ele vai aparecer a opção de você colar, né? Então olha assim, então olha aqui, ó, veio tudo para cá, viu? Então ele já vai agregar ao meu sermão. Ok? Então o Ministério Pro tem muitas formas aí de você enriquecer o seu sermão com informações, com dados, né? Que vai fazer com que o seu ouvinte aprenda muito durante a sua ministração. Se eu quiser copiar, isso aqui é para copiar o comentário, tá? Mas se eu quiser copiar o versículo, como é que eu faço? Você tem que marcar essa caixinha aqui, ó, selecionar versículo. Agora os versículos são selecionáveis. Ó. E aí aparece esse botão aqui, copiar. Pronto. Copiei 3 versículos. Se eu vier aqui no sermão e quiser acrescentar eles aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, olha. Está aqui uns versículos, tá? Com a referência, né? E a versão que ele está utilizando, que é a versão Almeida corrigida, revista e corrigida, né? Então você pode compartilhar isso aqui até no seu WhatsApp, no status, se você quiser. Certo? Então é isso aí. Você fez o seu sermão manual ou com a ajuda de IA. Se você tornou ele público, as pessoas que te seguem vão conseguir ver o seu sermão, tá? Então aqui em perfil, eu tenho aqui o meu perfil público. Olha aqui os meus sermões publicados. Quem me segue consegue ver os meus sermões. Vai aparecer aqui o autor, tudo direitinho, tá? Vai aparecer o seu nome. Se você quer seguir alguém, aí você pode vir aqui em feed, clica aqui na lupinha e pesquisa. Pastor Flávio, por exemplo, olha, posso clicar aqui e ver os sermões do Pastor Flávio. Olha. Toda terça-feira ele ministra na nossa igreja, aqui na Assembleia de Deus em Balsas. Tem sermões excelentes. Aqui, por exemplo, olha, um dos sermões que ele pregou em uma terça-feira aqui na nossa cidade. E aqui, sermão bem estruturado. Viu? Deixa eu diminuir aqui a letra um pouquinho. Ó, o sermão bem estruturado, tópico, subtópico, referência, informações interessantes aqui, conclusão. E eu posso pegar esse sermão e pregar na minha igreja, certo? Claro que eu vou estudar esse sermão, vou orar, vou pedir direção de Deus, e eu posso muito bem usar esse sermão aqui. Então, você pode seguir pessoas, as pessoas podem seguir você, e o Ministério Pro ele foi criado com essa intenção, não só de você gerenciar o seu sermão, criar, editar, compartilhar, mas para que você também tivesse acesso a sermões de outras pessoas, porque a gente sabe que não é simples fazer um sermão, não é tão fácil.
Eu não posso pegar simplesmente o sermão que a IA fez e sair pregando por aí. Tem toda uma preparação, um estudo, conhecimento. Siga pessoas, compartilhe seus sermões, você vai ajudar muita gente. E use os sermões de outras pessoas também, que elas fizeram, e ministre a palavra de Deus com mais eficácia. Tá? Então, o vídeo de hoje é para falar sobre o sermão, depois vamos ter outros vídeos explicando outras funcionalidades importantes. Temos muita coisa para explorar aqui no Ministério Pro. E olha aí na biblioteca, nós temos aqui muita coisa interessante. E para encerrar esse vídeo, aconselho você a vir aqui, ó, Manual do Pregador. Nós temos aqui 7 módulos. Cada módulo aí vai ter slides. Ó. Esse aqui, por exemplo, que é o módulo inicial, ele vai ter aqui 6 slides falando sobre como pensar em um tema, como preparar o seu sermão, como você divide. Muita coisa interessante você vai achar aqui, como se fosse um mini curso de homilética. Tá? Se você seguir essas dicas aqui, você vai ter ainda mais sucesso na sua carreira como pregador da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.